Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso projeto de leitura 6 livros para 2023. Deixarei o link de apresentação, do projeto aqui em cima, nos cards lá embaixo na descrição. Mas eu basicamente me proponho a ler um livro a cada 2 meses aqui no canal e conversar com vocês sobre o que eu achei do livro e um pouquinho da história. Já falamos sobre Não Me Abandone Jamais, O Moinho à Beira do Rio Floss, Jane Eyre, e agora falaremos sobre Longe da Multidão, do Thomas Hardy. É a minha primeira leitura de Thomas Hardy aqui no canal e da vida, na verdade. Nunca li Thomas Hardy e estou muito feliz que este foi o meu primeiro livro dele e com certeza quero ler muito mais coisa. Mas, gente, antes da gente começar a falar sobre o livro, só queria, dizer uma coisa. Lembra que uns 2 vídeos atrás eu tava reclamando do calor aqui de Dublin, falando que tava quente demais, que não tava aguentando o calor, e reclamava. E dizia que mal podia esperar para o outono e as folhas caindo. E chás fumegantes, canecas fumegantes de chá e chocolate quente, café, enfim, tudo. Aconteceu, gente. O clima virou, mudou de uma hora para outra drasticamente. Tava um calor, mas um calor aqui, gente, muito forte. E aí, hoje de manhã já fez 5 graus. Estou aqui com um chazinho, mas por causa da mudança de calor, de tempo, de temperatura, eu fiquei doente. Então, assim, reclamei do calor, veio o frio e eu fiquei doente. Mas tudo bem, não tem problema. Aqui tem um chazinho, um Lemsip, que são aqueles chazinhos específicos para quem tá com resfriado, e gripe. Eu acho que é só um resfriado. Mas eu tô aqui com meu chazinho, tô aqui com meu Kleenex, meu lencinho. Eu estou preparada para o vídeo. Se tem muitos cortes, é porque eu estou parando para tossir e espirrar, gente. O resfriado aqui bateu forte, mas tudo bem, eu tô feliz com o clima, tô feliz, com essa coziness, esse aconchego do clima frio, Mas é isso, gente. Voltando para o vídeo e o livro, como eu falei, eu tô muito feliz que esse aqui foi o meu primeiro livro do Thomas Hardy. Eu sei que ele tem muita coisa, que ele já escreveu muita coisa, e eu quero ler tudo que ele já escreveu depois dessa experiência aqui. Ainda estou um pouquinho... Eu não sei se eu posso falar chocada, mas eu estou um pouquinho balançada ainda com o final desse livro. Não especificamente o final, mas assim, do meio pro final, muita coisa acontece e eu ainda tô um pouquinho balançada aqui com esse livro. Mas ele é um livro que tem muita coisa dentro, Tem situações trágicas, tem situações tristes, tem felizes. E me lembrou bastante do O Moinho à Beira do Rio Floss, da George Eliot. E, assim, tem um motivo, O Thomas Hardy, ele foi um escritor inglês do século XIX, da era, vitoriana, mas da era realista vitoriana. Então, ele, como a George Eliot, que escreveu O Moinho à Beira do Rio Floss, eles escreviam romances pastorais, que passavam no interior da Inglaterra. Então, ele é muito focado na vida das pessoas mais simples, assim, se podemos dizer, mas os problemas não são simples, Os problemas que eles passam não são simples, mas são pessoas, são fazendeiros, Pessoas enfim, pastores que cuidam de ovelhas, enfim, geralmente é esse ambiente, pelo que eu entendi aqui um pouquinho lendo sobre o Thomas Hardy. Mas, sem dúvida nenhuma, é isso que a gente vê aqui nesse livro. E aí me lembra muito George Eliot, porque O Moinho à Beira do Rio Floss é exatamente isso, Tem gente que fala que esse livro aqui é a versão de Wuthering Heights, de Morro dos Ventos Uivantes, do Thomas Hardy, porque trata, do individualismo, dessa discussão entre individualismo e da unidade pastoral. Eu não sei, assim, eu senti algumas coisas parecidas que eu senti lendo Wuthering Heights, mas eu não diria que é muito parecido, não. Talvez algumas coisas tratadas aqui, sim, mas me remeteu mais a Moinho à Beira do Rio Floss, da George Eliot, que também não é lá
só não é só florzinha, né, gente? Tem coisa triste lá também. E aqui também tem coisa triste e trágica. Mas, nossa, que livro incrível. A escrita do Thomas Hardy é muito especial. Ela é bonita, mas ao mesmo tempo ela é simples. Ela é bonita, ela é simples, mas ela é muito detalhista. Então ele é muito detalhista, né, quando ele tá criando os ambientes, descrevendo não as paisagens em si, mas descrevendo as paisagens enquanto ele descreve o que os personagens estão sentindo, né? Então, o personagem está andando ali no pasto, pensando sobre a vida dele, e aí ele tá descrevendo lá tudo que tá acontecendo. Eu achei incrível. Realmente, no primeiro capítulo, demorou um pouquinho pra eu pegar o ritmo, mas eu acho que porque eu estava vindo de uma leitura de Jane Eyre, que é um pouco parecida, eu, assim, me peguei rápido, né? Mas a escrita dele é belíssima e vale muito a pena ler alguma coisa do Thomas Hardy, gente. Assim, eu acho que ele tava na minha lista, mas não era nada de prioridade, mas eu acho que por causa dos livros que eu escolhi para o projeto junto com o Gabriel, né, que ele falou, vamos ir numa pegada mais pastoral, uma pegada mais George Eliot e Jane Eyre, né, e Thomas Hardy, eu falei, tá bom. E, nossa, eu não poderia estar mais feliz, porque que livro incrível esse daqui. Mas, gente, vamos falar sobre história rapidamente, então. Pessoal, aqui a gente acompanha a história de um rapaz, né, chamado Gabriel Oak. Ele era um fazendeiro, um pastor de ovelhas, né? Ele tinha uma situação que ele tinha lá uma fazenda, pequenas terras, né? Ele tava quase pagando tudo. É uma situação ok, ele era o próprio pastor e o próprio, né, bailiff, que é a palavra usada aqui, que é a pessoa, o gerente, como se fosse um gerente da fazenda. E aí ele tá lá muito feliz, ele entende muito de ovelhas, ele é uma pessoa muito sensitiva, ele conhece muito da natureza. E a gente já começa o livro com ele. A gente já, de logo de cara, já gosta do personagem, né? Lá pras tantas, ele encontra uma moça e a tia dela. Na verdade, ele encontra, não, ele as vê. E a moça tá sem o chapéu. E aí ele encontra o chapéu da moça e vai devolver pra ela. A moça é a Bathsheba e ela é a sobrinha de um fazendeiro ali também daquela região. Esqueci de falar, tô aqui falando da região, a região é Wessex. Então aqui na introdução, né, a gente tem o mapa do Wessex de Hardy com todos os lugares onde a história vai passar. Então, a história, ela se passa aqui embaixo, mais ou menos. Tem algumas partes da história que se passam aqui em cima, mas aqui nessa área aqui dessas fazendas. E aí, gente, eu achei muito legal esse mapa. E é a área, né, assim, Inglaterra, mas o Wessex é essa área aqui, onde se passa a história. E, na verdade, o Wessex era o nome de um dos reinos, um dos 4 reinos lá da Inglaterra, antes da Inglaterra virar Inglaterra. Mas, enfim... ela era filha desse fazendeiro e ela era muito bonita, a beleza dela que é descrita assim como uma coisa incrível, maravilhosa, tinha cabelo preto, lindo, né, brilhante, uma pele, ela era pálida, mas tinha os lábios vermelhos e o cabelo preto, assim, ela é dita como maravilhosa aqui, e ele logo se apaixona por ela. Aí, gente, ele a pede em casamento e ela fala logo de cara, não, né? E a gente... Eu não vou falar gente, mas eu já não comecei a gostar dela logo no começo. Eu não sei se foi o jeito que ela falou com o Gabriel. E o Gabriel é tão bonzinho, gente, que eu não sei... Não sei se foi por causa disso que eu comecei não gostando muito dela. Mas ela não é lá a melhores das personagens, não. E ela, na verdade, me lembrou, sim, uma personagem de Meus Ventos Vivantes, né? A Kathy. Assim, não vou falar que ela é igual a Kathy, ela é uma boa pessoa. A Kathy, né, como a gente sabe, quem já leu sabe que ela é horrível. Mas a Bathsheba, ela tem alguns traços que me lembraram a Kathy. Principalmente a arrogância, o egoísmo, né? Então tem alguns traços, assim, que me lembraram da Kathy. Mas aí, ela
diz não pro Gabriel. E aí, tudo bem, cada um vai pro seu canto. O momento dele pedindo ela em casamento e dizendo, né, que, enfim, que a amaria e a trataria sempre, né, como... Nem lembro agora a palavra que ele usou, mas é como se fosse assim, a tratando como uma rainha, né? O que ele, na verdade, que eles faz, mas não vamos colocar os carros na frente dos bois, né? Bora lá. Bom, ela diz não. Ela, inclusive, fala que... Ai, gente, lembrei porque que eu não gostei dela. Ela fala uma coisa assim. Ah, eu sou mais rica e mais inteligente do que você. Você não tem nada pra me oferecer. Ai, que raiva. Aí ele fala, tudo bem, não tem problema, né? Ok. Volta pra casa. Só que aí tem um acidente na fazendinha dele. Várias ovelhas acabam caindo, eu acho que de um precipício, não lembro agora, mas elas acabam morrendo, muitas delas acabam morrendo. E ele fica completamente na pobreza. E aí ele vai andando para poder procurar uma outra situação onde ele possa ser um pastor ou ele possa ser um bailiff. Na verdade, ele queria ser o gerente, né, da fazenda que ele encontrasse, mas aí lá para Santos ele percebe que ninguém tá precisando de um bailiff, ninguém tá precisando de um gerente. Então ele muda. Ele até compra roupinha de pastor, né? Ele fala, não dá para eu ser gerente, ninguém vai me contratar como gerente, eu vou ser contratado como pastor mesmo, eu ganhar muito pouco e não tem problema nenhum. Ele era uma pessoa muito simples, muito humilde mesmo, assim. Ele não era pobre antes, mas ele era uma pessoa muito humilde, ele vivia na simplicidade, era uma pessoa simples. E ele falou, tudo bem, vou virar pastor. Aí ele acaba, né, sendo contratado, ele acaba salvando, tá tendo um incêndio ali nas redondezas, ele acaba ajudando e todo mundo fica muito, né, assim, impressionado com ele, com todas as habilidades que ele tem. Daí ele acaba sendo contratado pela fazenda. Mas a dona da fazenda é a Bathsheba. Por quê? Porque o tio dela morreu e deixou a fazenda pra ela. E aí, gente, ela, né, lembra dele, e aí eles, no começo, né, tem aquela coisa meio estranha, meio esquisita, mas aí depois passa e eles acabam se tornando amigos, né, acabam se tornando amigos. Mas, gente, e ela também tem confiança nele, porque sabe, né, que ele tinha sua própria fazenda e tudo mais. E com as habilidades que ele vem demonstrando, eles acabam tendo esse relacionamento mais de confiança. Bom, gente, a história ela gira em torno da Bathsheba e de sua vida amorosa, se podemos dizer assim. E aí a gente já tem o primeiro momento que ela, né, é pedida em casamento pelo Gabriel e fala não. Mas agora ela está, né, na fazenda, ela é dona da fazenda, não só dona, como administradora também, meio que a bailiff, né, a gerente da fazenda. E ela não é casada. E ela tá lá com a Letty, que é a sua criada, né, a amiga dela. E de repente chega um rapaz na casa dela procurando por uma de suas criadas, chamada Fanny, que na verdade era do tio dela, né? Mas ela acabou desaparecendo. E aí ele foi lá pra perguntar dela, a Bathsheba acaba prestando atenção nesse rapaz, ela conversa com a Letty depois. Ela fala, ai, quem é esse rapaz? Ela fala, é um fazendeiro aqui, né, o dono da fazenda aqui do lado. E aí ela fala, nossa, né, bonito. Aí, acho que é bonito sim, ele é solteiro, não sei o que, né, um partido. Ele era um bom partido. E aí a Bathsheba percebeu que ele nem ligou pra ela, olhou pra ela e nem, né, tava preocupado com o paradeiro da Fanny. A cidade toda tava preocupada com o paradeiro dela, né. E aí a Bathsheba só preocupada que ele a viu e não caiu de amores, que ela estava acostumada com isso, com a beleza dela. Aí ela estava anteriormente escrevendo um bilhetinho de dia de São Valentim para uma criança lá da fazenda. Esses bilhetinhos, né, de amor, assim, mas quando manda para criança é brincadeira. Não é que nem Dia dos Namorados, que é só para namorado. Ela estava lá, já tinha escrito o bilhetinho, que era assim, página 97 aqui dessa edição, da Oxford World's Classic, inclusive edição muito boa, mesma que eu usei para Jane Eyre. Aí o bilhetinho diz o seguinte: The rose is red, the violet blue, carnation sweet, and so are you. Então tá escrito, a rosa é vermelha, a violeta é azul. Carnation, que é uma flor,
é doce e você também. E você também é. Ela já tinha escrito esse bilhetinho. Daí ela chega pra Lily e fala assim, Lily, e se eu mandar o bilhete para o Mr. Boldwood? Aí a Lily ficou, uai, não sei, né? Aí ela falou, quero fazer uma brincadeira com ele. Aí a Lily fala, então tá bom. Aí ela fala assim, ok, vamos colocar aquele stamp, né? Com as palavras marry me. E aqui até tem, né? Ó, escrito marry me, case-se comigo. E aí a Lily, ok. Aí ela fala, não sei. Vamos jogar na moeda pra ver se eu faço isso mesmo ou se eu dou pra criança. Daí ela jogou a moeda, caiu e deu o Mr. Boldwood. Aí ela falou, então tá, manda pro Mr. Boldwood e coloca esse stamp de marry me, case-se comigo. Aí a Lily, ok. Ela fez isso. Gente, mas pra que ela fez isso? Ela fez isso e aí o Mr. Boldwood se apaixonou por ela. Nunca tinha tido namorada, nunca tinha nem, né, prestado atenção à mulher. Recebeu esse bilhete e achou que ela estava apaixonada por ele e se apaixonou também. Mas se apaixonou perdidamente por ela. Depois que a viu, né, foi uma coisa assim, doida, ficou doido por ela. E aí a gente tem um segundo pedido de casamento. E ela não quer dizer sim, mas pra ela, ele já é um melhor partido do que o Gabriel. Nossa, chega, eu fico com raiva disso. Ele já é um melhor partido do que o Gabriel, porque ele tem a sua própria fazenda, né? Se bem que ele também tinha uma fazenda pequena, mas tudo bem. Mr. Boldwood tem dinheiro. E, enfim, já mais da classe dela, podemos dizer assim. Aí, mas ela não o ama. Mas ela é honesta também. Então ela não o ama e ela recebe esse pedido de casamento e ela fala pra ele, foi só uma brincadeira. Olha isso, gente, foi só uma brincadeira. E ele ficou, nossa, o que era uma brincadeira, eu né, achava que era verdade e oro pra ser verdade. Aí ela, não, mas era uma brincadeira, eu não quero casar com você. Ele insiste. E aí ela fala, tá bom. Eu, até a data tal, né, até o dia tal, não lembro agora direito, eu te darei uma resposta se vou ou não casar com você. Ou então, te darei uma resposta, prometo que te darei uma resposta. Ela nunca prometeu que casaria com ele, mas ela prometeu que daria uma resposta a ele. Mas durante essa data, né, dessa conversa até essa data X que iria acontecer, eles estavam se tratando como se fossem noivos. Então, ela o recebia em casa, né, vamos supor, numa festa. Ela o recebia em casa e ele sentava do lado dela. Então, teve um momento aqui, um dado momento, uma festa entre todas as pessoas que trabalham na fazenda. Inclusive, o Mr. Boldwood não tinha chegado ainda. Aí ela fala pro Gabriel, senta aqui do meu lado, porque eles eram amigos, né? Aí ele foi lá e sentou, ele mesmo tendo sido rejeitado, um amor de pessoa, sempre cuidando do melhor interesse dela. Em vários momentos aqui na história, as pessoas que trabalham, né, lá na fazenda vão reclamar dela disso e daquilo, e aí ele não deixa ninguém reclamar dela, fala, não falem da Mistress assim, né? Então ele era muito bonzinho, gente. O Gabriel realmente é meu personagem preferido aqui desse livro. Mas ela fala, Gabriel, senta aqui do meu lado. Aí ele senta. Aí o Mr. Boldwood chega. Ela fala, ai, Gabriel, sai que o Mr. Boldwood chegou. Aí o Mr. Boldwood sentava do lado dela. Então ela o tratava como se fosse um noivo, né? Ao ponto das pessoas acharem que realmente eles fossem casar. Mas aí o que acontece, gente? Um outro personagem chega em cena, que aí é o nosso terceiro potencial, né? Par amoroso da Bathsheba. Esse rapaz, ele é um sargento do exército e ele se chama Sergeant Troy, Sargento Troy. E ele chega lá naquela fazenda, gente, com intenções, né? Eles acabam se encontrando, na verdade, uma noite, se esbarrando sem querer, lá na fazenda mesmo. Ele, antes de trabalhar, de ser sargento, ele trabalhava naquela fazenda, ele cresceu, né, naqueles arredores ali. Então, ele volta pra fazenda e aí eles se encontram, acaba prendendo o vestido dela na roupa dele, e aí tem um momento assim, meet cute, né? Meet cute, que é o momento que eles se encontram e aí ela meio que se apaixona, assim, por ele. Mas ainda muito reticente, né? Ele é que palavra que eu posso colocar aqui que não seja muito galinha? Ele é um galinha? Ele é, assim, um player, gente. É aquele cara que joga com as mulheres.
E como é que a gente já sabe disso? Porque antes, uns capítulos antes, a gente sabe que a Fanny Robin, a, né, menina que trabalhava lá na casa, uma das criadas da casa, ela quase casou com esse cara. Então, assim, eles quase casaram, né? E a gente, na interação dos dois, nos outros capítulos, né, que o Thomas Hardy introduz só pra gente saber quem é o Troy e que tipo de caráter ele tem, a gente já consegue ver que tipo de cara ele é, que ele é um cara que brinca com o coração das mulheres, né? E ele é muito, se acha muito, né? Se acha lindo, maravilhoso, enfim. Eles sabem muito bem o que falar pra fazer as mulheres se apaixonarem por ele. Bom, gente, ele acaba roubando o coração da Bathsheba. E eu não sei se ela falaria sim mesmo pro Mr. Boldwood. Pode ser que, né, que falasse. Mas ela acaba não só não falando não pra ele. Eu não lembro agora se ela foi realmente falar não pro Mr. Boldwood. Mas ela vai para uma cidade vizinha lá com o Troy, o sargento Troy. E acaba se casando com ele. E, gente, aí, assim, a partir de agora, isso eu não acredito que foi spoiler, porque até a metade do livro, né? Então, assim, ela acaba se casando com o Sergeant Troy, meio que escondida de todo mundo. Se você acha que eu já tô falando demais, pode parar de assistir, né? Pra poder não ver as outras coisas. Mas ela acaba se casando com ele. Tem até um momento, né, que o Mr. Boldwood tava com... as pessoas já sabiam que o Troy tava lá e que estavam com medo dele conquistar o coração da Mistress, né? E tem um momento que o Boldwood vai conversar com o Troy e fala: não casa com ela, não casa com ela. Eu te dou dinheiro pra você casar com a Fanny. Porque o Mr. Boldwood conhecia a Fanny. E aí o Troy fica assim: mas quanto dinheiro? Aí ele fala: esse tanto de dinheiro eu te dou pra você casar com a Fanny em vez de casar com a Bathsheba, porque eu quero casar com a Bathsheba. Daí o Troy fica assim: acho que eu vou aceitar, porque eu gosto muito mais da Fanny do que da Bathsheba. E aí ele tá lá, aí fica meio que jogando com o Mr. Boldwood. No final das contas, ele fala assim pra ele: consegui seu dinheiro, mas esse tempo todo, meu irmão, eu já estava casado com a Bathsheba. E é isso, um beijo, um abraço, tchau. Nem lembro se ele devolve dinheiro, mas aí ele volta pra dentro da casa e o Mr. Boldwood fica tristíssimo, arrasado. O Thomas Hardy, ele já começa a introduzir, né, alguns elementos de... um início de loucura do personagem, então um início do enlouquecimento do personagem Boldwood. Então a gente consegue ver nos momentos que isso vai aparecendo, né? Ele tá arrasado, muito triste que não conseguiu, não casou com a Bathsheba, e aí tem que viver com isso, com o Troy lá sendo o fazendeiro agora lá do seu lado. E também quem tem que lidar com tudo isso? O Gabriel, gente. Porque esse Troy é horroroso na fazenda. Ele não toma conta de nada. O Gabriel é a única pessoa que toma conta de tudo. Tem um momento lá que vai ter uma tempestade. Aí o Gabriel fala: a gente tem que colocar todas, a gente tem que tapar as ovelhas, a gente tem que fazer isso e aquilo por causa da chuva. E o Troy fala: não vai chover não. Aí ele manda todo mundo beber, porque eles estão lá numa reunião. Aí ele embebeda todo mundo que trabalha na fazenda. No final das contas, o Gabriel tem que cuidar das ovelhas sozinho antes que venha a tempestade. A Bathsheba acorda no meio da noite, acaba ajudando também. E eles têm essa relação de amizade, né, eles dois. Mas assim, a gente vê que esse Troy é um mau caráter. Gente, imagina, né? Olha essa situação periclitante que a Bathsheba se encontra. E assim, não vou nem dizer do Gabriel, que tem que ficar aí nessa situação. E ela ainda falando com ele apaixonado por ela, né? Mas não fala nada, e falando com ele assim: ai, me ajuda, me dê conselhos amorosos, conselhos da fazenda, conselho de tudo, porque ela o considera como amigo, mas ele é apaixonado por ela. E ele, muito bonzinho, dá todos os conselhos e ajuda com tudo. Bom, gente, lá pras tantas, o casamento do Troy e da Bathsheba não tá dando muito certo. A Bathsheba, ela é uma pessoa muito difícil, né? Ela tem as manias dela e ela tem o jeito dela que é um pouco agressivo às vezes. Inclusive, em vários momentos, ela trata o Gabriel muito mal. Mas ele também sempre foi muito honesto com ela. Então, em dado momento, logo quando ela, né, tava escolhendo, assim, as pessoas estavam percebendo que ela não ia ficar com o Mr. Boldwood, que ela ia ficar com o Troy.
ele falou com ela assim: olha, não faça isso, né? Case com o Mr. Boulder, ele quer ficar com você, ele é um homem bom, não sei o quê. E aí ela fala, aí ela fica com raiva dele, começa a gritar com ele, aí demite ele da fazenda. Aí lá pras tantas tem um problema com as ovelhas. Aí ninguém sabe cuidar das ovelhas, as ovelhas estão morrendo. É tipo realmente uma cirurgia que tem que ser feita lá com as ovelhinhas. E a única pessoa que sabe é o Gabriel dela. Não vou. Tudo pode se acabar aqui, mas não chamo ele. Porque ela é muito teimosa. Essa é a palavra, teimosa. Ela é muito teimosa. E aí, lá pra Santa, ela fala: não, as ovelhas estão morrendo, meu Deus. Busca o Gabriel volta. Aí daqui a pouco ela, enfim, fica com raiva dele de novo porque ele é honesto com ela, né? Tenta ajudar e fala: não, faça isso, faça isso. Não foi legal o que você fez com o Mr. Boulder. Aí ela demite ele de novo. Então, assim, ela não é uma pessoa muito sensata, digamos assim. Então, o casamento dela com o Troy começa a ter vários problemas. Ele também não é sensato e é um mau caráter. Então, o casamento, gente, super, assim, tóxico. E a Bathsheba acaba em um dado momento, ela e o Troy estão acho que uma carruagem, passando numa rua, e aí eles veem uma menina, né, que é como se fosse, assim, ela tava andando na rua, mas ela parecia que não tinha casa, parecia realmente estar ali morando na rua. E ela tava muito fraquinha, assim, quase toda acabada. E aí era a Fanny. E a Bathsheba percebe que alguma coisa tá errada, mas o Troy fala: Bathsheba, vai que eu vou ajudar essa mulher. Aí ela vai na frente, aí ele fala com a Fanny: Fanny, vamos nos encontrar daqui a uns 3 dias naquela cidade lá, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar comida, não se preocupe. E a Fanny, né, tava quase morrendo, porque ela tava desnutrida. Ela tinha fugido pra casar com ele, fugido da casa pra casar com ele, o casamento acabou não dando certo. E aí eles acabaram né, ela acabou se perdendo e tava sozinha, sem comida, sem nada, sem água, tava realmente quase morrendo. Aí ele falou: Fanny, vai pra cidade a pé, a gente se encontra lá e eu te dou o dinheiro, tá? Aí ela: tá bom, quase morrendo, bichinho. Ele volta pra carruagem e aí a Bathsheba fica assim: quem era ela, né? Aí ela já desconfia que ele teve alguma coisa com essa Fanny por causa de pessoas na fazenda lá conversando sobre isso. E aí eles vão embora. Mas, gente, também se você não quer mais spoiler, não quer saber mais que isso, para aqui. Mas eu vou chegar até um certo ponto pra vocês ficarem, né, sei lá, pra poder ter coisa pra falar também, né, gente? Mas aí, no final das contas, a Fanny acaba falecendo. E aí, gente, o Troy, depois que isso acontece, ele fica muito triste, porque ele ainda era apaixonado por ela, né, assim, por incrível que pareça. E aí ele acaba falando pra Bathsheba isso, que sempre amou a Fanny, que nunca amou a Bathsheba. Daí eles sempre brigam, é uma coisa horrível, gente, horrível. E no final descobre-se que a Fanny estava grávida. Então esse Troy engravidou a menina, né? Largou ela lá, não se sabe como que teve essa separação, mas eles acabaram se separando. Ele, obviamente, não estava muito interessado em buscá-la, né? Disse que tentou procurá-la, mas eu não acredito. Acabou casando com outra, nem aí pra Fanny. E a menina acaba morrendo lá perto, próximo da igreja, se não me engano, com o bebezinho, né? Tava grávida. E assim, isso é um choque muito grande pra Bathsheba. Bom, gente, e aí depois desse acontecimento da Fanny morrendo e ele, né, tendo essa discussão com a Bathsheba, a gente vê o casamento realmente indo de ladeira abaixo. Ele fala, né, que sempre amou a Fanny, nunca amou a Bathsheba. Ela, inclusive, encontra um relógio com o cabelo da menina dentro do relógio. Tinha cabelo loiro, que era diferente da cor do cabelo dela, né? É, assim, horrível. Eles brigam tanto que ele fala, né? Me arrependo do dia que casei com você. Ela fala: também me arrependo. Mas aí depois ela também ainda o ama e fala: ai, não, Frank, que é o nome dele, Frank, volta. E ele fala: não, de jeito nenhum, tchau. Foi embora da casa. Ele colocou, né, ele foi lá no enterro antes do enterro e mandou colocar pedra com os dizeres, né, aqui Jaz Fanny Robin por Francis Troy, que é o nome dele. E aí ele acaba, tipo assim, entrando num processo também meio que, não vou falar de loucura, mas ele entra num transe, assim, acaba indo pra um oceano ali perto, um mar, né, não um oceano, um mar, vai pra tomar um mergulho, pra mergulhar, né? Tomar um banho.
Ele vai lá, mergulha e acaba levado pela correnteza. E aí ele passa muito tempo, ele é levado pela correnteza, ele acaba sendo resgatado por um barco, mas ele tem que ser levado por essas pessoas, né, pelo barco, porque ele não quer voltar para a casa deles, né, não quer voltar para Bathsheba. E aí o pessoal do barco fala assim: ah, você não quer sair com a gente por 6 meses, não? Porque a gente tá precisando de trabalhador aqui no barco. E aí ele fala, ok, e vai. Então todo mundo lá na cidade, lá na fazenda, acha que ele morreu. E aí isso abre portas, não é? Ela ser viúva. E aí o Mr. Boltwood já tem ideias. Enfim, gente, muita coisa acontece por aí. Não vou dar mais informações, mas podem ter certeza que depois desse fato aqui que eu falei agora, desse desaparecimento no mar do Troy, Sargento Troy, muita coisa acontece. E é isso, por hoje é só, não falarei mais nada, já falei demais, não quero dar muitos spoilers pra vocês. Este foi o vídeo, né, do livro dos meses de julho e agosto, do projeto de 6 livros para 2023. Livro maravilhoso, vale muito a pena a leitura, né? Pegue longe da multidão para ler, se você quer saber o que acontece com a Bathsheba, Gabriel, Mr. Boltwood, Sargent Troy, todos esses personagens, vale muito a pena a leitura aí pra ver o que acontece na história. Vocês acham que contei muita coisa, gente? Ainda tem muita coisa pra acontecer, sério, muitos acontecimentos, assim. O livro realmente vale muito a pena. E é isso, gente, o livro de agosto está postado, próximo é o de setembro e outubro, que é o vermelho e o negro do Stendhal. Vamos ver se eu conseguirei postar, né? Espero que sim, mas se não eu posto em novembro, se tudo der certo. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.